Com a gente. Código aberto agora. Agora, na Novo Tempo, Código Aberto. Então vamos lá. Código aberto começando a partir de agora. Já tem gente aí sempre animada, sempre ligada. Deixa eu falar aqui com o pessoal que já está preparado. O pessoal hoje levantou mais cedo. Você deve estar se perguntando, mas mais cedo, gente? Porque aqui a gente não tem horário de verão, não. Então o pessoal tem que levantar mais cedo para estar aqui com a gente. É ou não é, Maria? É isso aí, hoje foi de madrugada, né? Mas é alegria. Maria que tá empolgada com a casa aberta, É isso dormindo aí, tarde. Chegando cedo aqui. Chegando cedo. E aí, meu amigo Romário, conta a novidade aí, tá tudo bem com você? Você tá até com a camisa aí. Vira um pouquinho lá, tenta virar, olha só a camisa aí, ó, 2018, casa aberta, ó. É o rapaz aí, garoto propaganda. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui para estudarmos a palavra de Deus. Um abraço a Mas todos. eu nem sei se eu chamo mais isso de convite, que vocês já são titulares, né? Não é convite, mas não. Mas é maravilhoso estar aqui para poder estudar a Bíblia com os irmãos. Tá certo. Gente, vamos lá, vamos entrar. Olha, que lição sensacional, hein? Maravilhoso. Fantástica. E eu fico pensando, o nosso povo aí que não acompanha, né? Puxa vida, tá perdendo muita coisa. Então, olha, você que ainda não tem a sua lição aí, esse guia de estudos, dá uma olhada lá. Vai lá na Casa Aberta. vai que você encontra alguma desse ano, né? Acho que vai encontrar com certeza lá, né? Encontra, sim. Vai encontrar lá bastante. Inclusive você viu lá, né? Você que já esteve lá, Sim, tem essa sim. aqui, não tem lá? Rapaz, eu não dei uma olhadinha Não, pra não, ver não. no stand ainda não, mas eu acredito que deve ter. Manda um zap Se não aí pra tiver alguém. na Casa Aberta, tem na CPB lá em frente. Em frente, o pessoal é. encontra, não tem desculpa, viu? Não tem desculpa, então pega a sua lição. Vamos conversar com Deus? Maria, você ora pra gente começar? Vamos lá. Por favor. Que alegria, Senhor, é mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Mais alegres ainda ficamos porque nós temos pessoas espalhadas em vários lugares ouvindo também este momento que nós começamos a examinar a Tua Palavra e que, Senhor, nesse momento nós possamos encontrar também nelas respostas para as nossas dúvidas, que nós possamos, ó Deus, nos deleitar diante da Tua presença e que, principalmente, nós possamos encontrar a salvação ao examiná-la. Por favor, permaneça conosco, dá-nos o Teu Santo Espírito para que possamos compreender. Nós te oramos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria saber quem é que tá ouvindo a gente aí. Eu vou liberar aqui o nosso WhatsApp. É só você mandar aí, eu tô ouvindo, eu quero saber, hein? Que a gente tá com outro horário, então eu não sei como é que tá, né? Mas parece que a audiência é boa nessa hora, a gente pega muita gente que tá do trânsito, né? Exatamente. Mas fazendo a lição aqui com a gente. isso aí. Então vamos lá, é o nosso código aberto. Vamos para o assunto dessa semana que nós estudamos aí. Na semana passada a gente falou da experiência da igreja primitiva, né? Isso. E nesta semana a gente falou aí sobre alguns símbolos, né? Alguns símbolos de unidade. Apareceu um montão, algumas imagens aí. Gente, mas quando eu vi assim, falei, o que eles querem, né? Nos ensinar. Fiquei tentando, a Sandrinha lá comigo, ficou tentando olhar aqui na lição os símbolos. A gente viu ali o bom pastor. Aí foi, o que isso quer dizer? Tem igreja aqui, tem um outro símbolo e tal. E a gente, durante a semana, foi entendendo um pouquinho melhor essas imagens da unidade, né? Que é importante. É engraçado como Jesus e também o apóstolo Paulo usou de símbolos para que a gente pudesse entender a importância da igreja, dessa unidade, não é, Maria? Exatamente. É interessante a gente verificar aqui na Bíblia, né? Deus, ele usa de vários métodos, né? Didáticos, assim, para que a gente possa entender e compreender as verdades, assim. Ele usou parábolas, ele contou histórias, ele fez várias coisas, símbolos, né? E essas imagens de unidade aqui foi realmente algo marcante, né? Que mostra a importância da igreja cristã viver em unidade, né? Sabemos que vai chegar um momento em que os cristãos deverão, essa unidade deverá ser restabelecida no meio do povo de Deus. Então, estudar realmente essas imagens de unidade aqui realmente é algo assim, importante e maravilhoso, a gente compreender assim, as verdades que Deus quer apresentar para nós através dessas imagens. É verdade. Agora, a gente vê na Bíblia, né, o Romário, até a lição aqui destacou, a gente tem algumas imagens, a gente pega vento, que significa Espírito Santo, Sim. né? Então, isso não é uma novidade, não.
sempre foi a intenção de Deus nos mostrar, através de imagens, alguma coisa muito importante, né? Sim, eu penso assim, igual concordo com a Maria, de que Deus ele é fantástico, ele é um Deus muito didático. Então, como ele poderia transmitir o conhecimento de coisas celestiais a nós seres humanos que temos uma mente finita? Não conseguimos compreender os planos de Deus. Então Deus pega imagens humanas, coisas do nosso dia a dia, para nos transmitir imagens espirituais, né? Então os seus próprios planos espirituais. Então, através disso, nós temos imagens. A Bíblia é cheia de símbolos, né? Como você mencionou, não só os livros que são ali proféticos, mas toda a Bíblia mostra símbolos. O bom pastor, as ovelhas, a casa, a pedra angular. Então, cheio de símbolos para nos trazer lições importantes. Então vamos lá, a gente já está conversando muito aqui e o pessoal quer saber o que está lá na lição, né? Primeiro símbolo que aparece aqui no nosso guia de estudos seria qual? O povo de Deus, né? O povo de Deus, né? Então Deus nos chama de seu povo. E quando o povo lá entendeu isso, né? Digo, o povo do Novo Testamento, essa comparação que Pedro inicialmente faz, né? Pegando já um gancho lá do Antigo Testamento, né? Que nós somos a nação santa, o povo escolhido de Deus, sacerdócio real, olha que coisa chique, né? Cada palavra bonita. O povo entendeu, acho que o povo fez um link com o povo judeu, não foi? Sim, sim. Porque quando Deus, a gente estudou aqui os versos de Deuteronômio, de Êxodo, né? Que Deus ele escolheu, desde lá do início, Deus escolheu um povo, né? Então, ele escolheu realmente assim, um povo que foi separado, que era exclusivo, que era a sua propriedade, né? E isso é muito bonito quando a gente lê aí 1 Pedro 2,9, que ele fala nação santa, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade de Deus. Isso realmente é algo assim tremendo, é algo maravilhoso. Mas o que a gente precisa, eu acredito que atentar aqui, é que junto com esse chamado, junto com essa escolha, vem uma grande responsabilidade, né? E é aqui que a gente deve atentar. Porque assim como foi para os judeus, eles foram escolhidos, né? Como povo exclusivo de Deus, eles tinham uma missão, que era representar o caráter de Deus para as outras nações e atrair essas pessoas também, né? Para o Deus verdadeiro. E para nós também hoje não é diferente. Somos o povo escolhido, somos um povo de exclusiva propriedade de Deus, que Ele cuida, que Ele protege, que Ele ama, que Ele deu o seu Filho para salvar, mas que esse povo também tem uma grande responsabilidade. Você falou uma coisa muito importante aqui, eu fico preocupado, porque nós temos hoje, Romário, muitas denominações por aí, né? A gente fica assustado com o número que temos, né? De igrejas, cada uma com um nome diferente, mas não foi essa a intenção de Deus, começar a fazer templos e denominações. Deus escolheu um povo para uma missão, como ela falou, né? E a gente vê muitas igrejas que, na verdade, elas estão ali para enriquecer pastores, né? Sendo que essa não é a missão da Igreja de Deus. A missão da Igreja de Deus é ser um povo que possa pregar e apressar a volta de Jesus. E quando a gente perde isso aí, a noção disso aí, qual é o sentido, qual a razão, motivo para existir uma igreja, a gente está equivocado. Exatamente. O grande ponto a ser destacado é exatamente o que a Maria já mencionou. Então, a Bíblia apresenta que após a entrada do pecado, quando se estabelece o plano da salvação, Deus fez aliança com o povo. Começando lá com Abraão, que nós já estudamos aqui, começou com Abraão, com a descendência de Abraão, mas Deus prometeu a Abraão que na sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Né? Então, o Messias, o Salvador do mundo, nasceria nessa descendência de Abraão. Mas assim, o grande ponto é esse, que a eleição que Deus faz não é para dizer tal nação se salvará, mas não, essa eleição de Deus, essa separação que Deus faz de um determinado povo é para uma missão. E a missão se encontra no próprio verso 9. Né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso aqui é um privilégio. Aí agora vem a responsabilidade. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus chamou um povo das trevas, trouxe esse povo para a luz. Isso é um privilégio muito grande. Agora Deus diz assim, ó, vocês são meu povo, são um sacerdócio real. Isso aqui é outra verdade, né? Que nós entendemos ali o sacerdócio de cada crente. Cada crente é considerado um sacerdote, não com a mesma função de Cristo, é claro,
Como é que nós podemos fazer a intercessão entre uma pessoa e Deus, apresentando a mensagem de salvação para ela, levando ela para junto de Deus. Isso, já é. Exatamente. Que também, na verdade, era o que o sacerdote fazia, O né? que o sacerdote fazia. De forma mais Sim. simbólica, né? Exatamente. Então, esse é o grande ponto. Somos chamados por Deus, somos o povo de Deus, sim, mas com uma grande responsabilidade. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou Agora, das Romário, trevas. pesa muito essa expressão povo escolhido de Deus, e a expressão para mim também pesa nação santa, né? Sim, Uma nação demais. separada, a gente é separado. Agora, essa separação que Deus faz, não, a lição mostrou pra gente aqui que ela não depende, Deus não escolheu porque viu em nós algo de bom, não foi porque o povo de Israel fosse mais numeroso que os outros povos da sua época, que não era, Sim. ou porque o povo de Israel, ou porque nós até hoje, os gentios que somos nós, né, fôssemos mais bonitos, né? Não, a Maria tem uma pele tão sedosa, não foi nada disso, né? Deus não viu nada disso em nós, Ele escolheu por sua misericórdia, Da por sua sua graça, compaixão, seu sua amor. graça, né? E porque ele nos amou. E porque Ele nos amou, verdade. Principalmente, né? Agora a gente vê assim um pouquinho da história, assim, que nós vemos, por exemplo, o caso do Egito, né? Uhum. Deus enviou José para lá e o Egito foi salvo através de José por Deus, né? Sim. Então, todo o Egito ali ele foi salvo por causa de Deus, né? Só que não passou muito tempo, eles esqueceram disso, né? Esqueceram que eles deviam a sua vida ao próprio Deus, né? Deus tirou Israel do Egito, né? Separou Israel, nação escolhida, povo escolhido, né? E também não passou muito tempo em que Deus fez maravilhas, fez milagres e sustentou aquele povo todo no deserto. Não demorou muito para que o Israel se afastasse e estivesse adorando os deuses das nações que Deus havia expulsado de diante deles, né? E a igreja hoje não é diferente Não, a também. gente faz mesmo erro. A gente comete a mesma coisa, a gente faz as mesmas coisas, assim como Israel fez, assim como o Egito fez, né? Mas o que vale ressaltar aqui é que realmente Deus escolheu porque Ele nos amou. Agora, Diga. eu queria ressaltar um pontinho. É interessante porque assim, esse convite que Deus faz, chamando para ser parte do seu povo, nação santa, povo escolhido, ele é um convite mundial. Sim, Ele sim. não é restrito a nenhuma Sim. denominação, Sim, a nenhuma sim, religião. sim. Qualquer pessoa que desejar ouvir o convite de Deus e aceitar, pode fazer parte dessa família, pode fazer parte desse povo, pode se tornar um sacerdócio real de Sim. Deus. Então, A é um igreja convite visível aberto. e invisível, né? Que nós Exatamente. estudamos essa semana. Já estudamos aqui. anterior. Deixa eu só registrar, porque eu fiz aqui um apelo, né? Pra ver quem é que tava ouvindo o programa aí. Já tem alguns, sou eu colocando o dedinho aqui, ó. A Rosa Damasceno, quem mais aqui? Alguém que só botou o dedinho, mas acho que é alguém novo aqui. O Didi, eu sou a Adriana, sou aqui do bairro do Marco, que legal. A Ângela também, Ângela Torres, lá da Terra Firme, tá ligado no Código Aberto, Terra escreveu Firme, aqui, sim, ó. com Ângela Torres. Você conhece, é? Conheço. Ah, você tá trazendo ouvintes pra gente, hein? Que legal. Vamos lá, vamos pro segundo símbolo. Se o primeiro aqui nós vimos que é o povo de Deus, o segundo é um outro. Esse aqui, gente, eu achei legal, hein? Qual é o segundo símbolo? É a casa de Deus, né? Graças a Deus. Casa de Deus. Exatamente. Interessante que o texto aqui em Efésios, acredito que não sei se dá pra gente fazer uma leitura aqui rapidinho, mas eu achei uma leitura muito interessante. Nossos amigos também, aqueles que podem acompanhar a leitura em Efésios, no capítulo 2. E os versos aqui a partir do verso 19, né? Isso, do 19 até o 22. Deixa eu só achar que acho que saiu Efésios daqui. Aqui, achei. Diz assim, olha. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou a principal pedra, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Acho interessante porque aqui o apóstolo, Paulo escrevendo aos irmãos ali de Éfeso, ele usa essa imagem de pedra, né? Então, de certa forma, ele diz que cada um de nós cristãos, ou os cristãos, eles são pedras que estão sendo edificadas. E é interessante que o autor da lição destaca aqui que uma pedra, ela não é muito valiosa estando só, ela não é muito valiosa. Mas quando ela está unida a outras pedras, é que ela vai se tornar uma estrutura capaz de suportar as tempestades da vida. Então, se nós pudéssemos tirar a primeira lição aqui,
é que não podemos ser uma pedra isolada. Já que a Bíblia nos chama de pedras que estão sendo edificadas, né? Então não podemos ser uma pedra isolada. Uma pedra só, ela não é valiosa, mas quando ela está unida a outra, ela vai se tornar uma estrutura capaz de suportar as E tempestades. sem contar que pedra não é uma construção, né? Sim, não Pedra é uma isolada construção. não forma um templo, né? E eu acho interessante, o que mais me chamou a atenção aqui foi, a gente tem aquele costume só de ver o templo em si, né? A edificação Sim. do templo, mas ele transforma essa expressão, na verdade, como família de Deus. Quer dizer que nós somos todos uma família. A igreja A viva. igreja é uma família. Sim. Cada um com a sua função, cada um com o seu papel fundamental, cada um com o dom que Deus dá. Mas Exatamente. todos nós somos uma família. Pode ser a família mais problemática que tiver, mas é a nossa família, família. E tem um fundamento firme, que é Cristo. que é Cristo. O segundo ponto a ser destacado, Sim, além de sim, sermos sim. uma grande família, é que essa família possui um fundamento que é Cristo. Exatamente. Né? E aí isso me lembra o momento em que Cristo está ensinando de que devemos construir a nossa casa sobre uma rocha. Não é? Lembra que ele ensina que nós devemos edificar a casa sobre a rocha, porque bateu os ventos, inundou os rios, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, pois o fundamento estava firme. Agora, eu queria também pegar o ponto. A gente já estudou na semana passada a igreja primitiva, né? E a gente percebe isso muito forte neles, essa questão familiar. Sim. Porque eles comiam juntos, eles oravam juntos. E nós, eu acho que, devido à correria do dia a dia, o nosso trabalho, né? Os nossos afazeres, os nossos desafios, a gente perdeu muito disso aí. A gente muitas vezes só se vê uma vez ou outra lá, a gente não tem contato com os irmãos. Mas a igreja primitiva mostrou pra gente o que é essa igreja. É conhecer outro irmão, né? Exatamente. E é o que a gente busca fazer na questão, assim, por exemplo, da igreja adventista, os pequenos grupos, né? Então, essa parte relacional é realmente algo muito importante, né? Porque quando a gente olha para os discípulos, o que eles viviam em comunidade, se relacionavam uns com os outros, né? Hoje a gente realmente, às vezes, se vê só no culto na igreja, E olhe né? lá, E né? olhe lá. A gente não frequenta a casa uns dos outros, ou talvez não tenha mais um E momento nem sabe da externo. necessidade que o outro irmãozinho Não tem, né? conhece, exatamente, né? E isso tudo precisa ser feito para que a gente estabeleça, então, essa unidade. Como família de Deus, como povo de Deus, como igreja viva, a gente precisa, né, estar unidos, estar Sim. juntos, conhecer, saber a necessidade um do outro para poder atender essa necessidade. Isso é igreja, isso é a unidade. igreja, Vamos lá para exatamente. a terceira imagem, que também é importante. Aqui falando de nós como o santuário, o templo do Espírito Santo. Como é que a gente aprendeu aí nessa lição dessa semana sobre isso? Teve uma coisinha nova aqui que eu gostei. Olha só, teve algo assim que realmente me chama a atenção aqui, que 1 Coríntios 6,19, né? Que ele fala ali da questão do nosso corpo como santuário, né? Como propriedade assim, de Deus. E que realmente a gente às vezes pega esse texto, né? E aplica para a questão da saúde, Sim, né? né? Porque a gente não pode colocar Não, qualquer coisa no nosso corpo, né? exatamente, né? Tem que comer só comida saudável. Isso, né? E a Mas não gente era viu isso que ele queria dizer que- inicialmente, né? Exatamente, não era só isso, né? Não era isso, aliás, Uhum. né? Então, essa parte de que ele realmente utiliza essa imagem aqui como santuário de Deus, que realmente nós somos ali, deveríamos ser o santuário, né? Onde Deus habita, né? E tudo. E também aqui a gente volta um pouquinho para a questão da família, né? Que a igreja, ela é a soma de diversos lares, né? Cada família da igreja, ela forma, cada lar, cada família forma, então, aí a igreja. E algo assim que a gente deve atentar é que se nós não cultivarmos o amor dentro do lar, a unidade na igreja, ela fica, né, abalada, né? Então, Deus aqui, ele nos chama a atenção para que nós possamos estabelecer a unidade aqui em família, no lar, e também, né, trazer para que a igreja ela seja forte, para que ela seja unida e seja realmente um santuário do Espírito Santo, onde o Espírito Santo possa habitar. Né? A gente percebe assim que, na verdade, não só na igreja, mas a família ela é a base de toda da sociedade. Né? E se nós não temos famílias bem estruturadas, nós vamos ter sociedades, né, mal estruturadas. E acontece a mesma coisa com a igreja também. Se nós não temos famílias bem estruturadas na igreja, nós também não vamos ter uma igreja bem estruturada, forte, viva, edificada, né? O que me chamou a atenção, não sei do Romário, é que a gente já está com um tempo bem estourado aqui. São 5, nós só falamos 3, gente. Olha só. O que me chamou muita atenção aqui é o que a lição disse aqui pra gente, né? A expressão que a gente vê o quando apelo não de Deus aqui, cuida, né? quando a gente não cuida
desse santuário, quando a gente coloca as divisões, as invejas, as intrigas, Deus vai destruir aquele que destruiu o corpo, o templo. Quando a gente vive uma igreja, quando a gente faz de uma igreja apenas uma igreja de discussões, de brigas, nós estamos dizendo assim, olha, eu não estou apto a entrar no reino dos céus, porque foi questão da inveja, do orgulho, que derrubou Lúcifer. Exatamente. Se eu não aprendo a conviver entre irmãos na igreja, se eu não sou amigo das pessoas, se eu não sou paciente com o meu irmão mais fraco, mais débil, eu não serei capaz de estar no reino dos céus. Isso para mim ficou muito claro, não sei se para vocês. Sim, Ele diz que se nós destruirmos o santuário de Deus, nós também seremos destruídos. Isso. Né? Em outras palavras, Vamos é o inferno mesmo. Exatamente. Se você, a gente pode aplicar aqui e substituir a unidade. Se você destrói a unidade, você também vai ser destruído. Então, tudo que nós fizermos que vai contra os princípios de Deus, contra aquilo que Deus quer para o seu povo, para a sua igreja, nós vamos ser chamados à responsabilidade, vamos pagar por isso. Com certeza. Também, né? Vamos lá para o quinto aí, senão não dá. O quarto, aliás, é o corpo de Cristo. Romário, você que sabe tudo aí do corpo de Cristo, o que é? Essa aqui é a imagem mais conhecida que nós temos, né? Quando Paulo, escrevendo ali também à igreja de Corinto, Paulo usa essa imagem de que a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando nós pensamos na igreja como o corpo de Cristo, um corpo é formado por vários membros. E cada membro possui a sua importância, possui a sua função. Assim como na igreja são vários membros, e cada membro possui a sua função, foi chamado por Deus para exercer um ministério particular, individual na igreja. Então, essa é a imagem que nos traz. É interessante que Paulo vai dizer que desse corpo, Cristo é a cabeça. Sim. Cristo é a cabeça, e os membros são. E cada pessoa é chamada a fazer parte desse corpo, sendo um membro desse corpo. E é interessante, por exemplo, porque de acordo com o livro de Mateus, São Mateus, cada membro, cada pessoa que aceita o convite e passa a fazer parte dessa família de Deus, é abençoado com dons espirituais. Tem uma parábola dos dons ali em Mateus, capítulo 25, se não me falha a memória, e ali diz que aquele que recebeu menos dons, recebeu um. Então, a pessoa que aceita o convite, passa a fazer parte da família de Deus, é abençoado com dons espirituais, faz parte desse corpo e tem a sua função em especial. E ali vai dizer que todo corpo bem ajustado cresce para a honra de Deus. Então, uma igreja com toda a sua diversidade, com toda a sua diferença, mas é um grande corpo, onde cada membro ali tem a sua importância. Né? E ninguém pode dizer que é menos importante ou mais importante que o outro, né? Sim, cada um tem a sua importância diante de Deus. Então, essa é a grande lição. E a gente poderia também fazer aqui nos dias de hoje, né? Porque eu fiquei pensando aqui, né? Paulo ele fez o comentário, falou, não, a mão sem o... Ele foi dando um exemplo lá, os olhos sem a boca. Não pode dizer, não precisa da boca, e na boca não precisa dos olhos. Então, aí eu falei, se fosse no dia de hoje, alguém falar assim, pode o estômago falar que não precisa do fígado? Que hoje nós temos, né, outras visões assim, né? A ciência evoluiu, né? Pode o intestino falar que não precisa do estômago e por aí vai, né? Exatamente. Eu fiquei pensando também, né, naqueles órgãos do nosso corpo que a gente pensa assim que talvez não tenha tanta importância, né? Aí eu fiquei pensando assim, para que serve um umbigo? Né? Rapaz, a gente pensa que não tem, mas imagina uma barriga lisa assim sem umbigo, né? Seria estranho. E o cabelo, né? Tem vamos perguntar para Adão, porque Adão não tinha umbigo não. Verdade. Vamos lá pro último, gente. O último aqui, a última imagem. Aí essa aqui todo mundo já conhece, né? Ovelhas e pastor. E aí, gente? Olha, essa foi a imagem que eu mais gostei, assim, da cena. Foi realmente assim, maravilhosa. Algo que cativa a gente, que cativa o coração. E que a gente entende, assim, um cuidado, né, de Deus, da maneira como ele trata, como ele cuida. A gente vê aqui a figura das ovelhas, né, que realmente a ovelha é aquela... tem aquela visão assim, de ser ingênuo, fraco, dócil e dependente, né? Essa é uma palavra que me marcou muito aqui. Que nós devemos também ter essa dependência, né? E isso que vai definir a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, né? E Jesus como o pastor, como bom pastor. E as ovelhas, elas devem ter um único pastor, né? E elas obedecem somente à voz do seu pastor. Sim. E isso que vai integrar o povo de Deus, né? Porque nós temos um único pastor. Amém. Né? Sabe o que me chamou a atenção aí? Você disse... Essa questão da voz do pastor me fez lembrar, será que nós estamos conhecendo a voz do pastor, gente? Como é que a gente conhece a voz do pastor?
com tantas vozes por aí, né? É verdade. Como a gente pode conhecer a voz do pastor? A gente conhece só pelo timbre ou a gente também conhece pelo tom de voz e pelo que ele diz, né? A gente consegue identificar a voz do pastor dessas maneiras, o que ele diz, se está baseado na sua palavra, o tom que ele fala, né? Isso faz toda a diferença. Com certeza. Quando nós examinamos a palavra de Deus, nós então conhecemos a vontade de Deus através da sua palavra, aí fica fácil a gente identificar qual é a voz de Deus. Não, se realmente isso aqui está de acordo, né, com a Bíblia, de acordo com aquilo que Deus fala, realmente é a voz do meu pastor. E ao mesmo tempo, né, a gente como igreja, a gente tem o dever de ouvir e atender a voz do pastor. Obedecer. Essa última parte que é muito importante, né? Não é só conhecer, ele, mas não quero não. Quero obedecer. Aí não vai fazer diferença. Nosso tempo acabou, mas acho que deu para passar a conta, né? Passamos aí direitinho. Quero agradecer a vocês mais uma vez. E as palavras finais aí, é hora de mandar abraços e alôs aí, que eu tô vendo que o Romário já tá ficando famoso. Diga, Romário. Nas palavras finais eu fico com essa última parte da lição, porque quando Cristo se apresenta como pastor, a gente lembra imediatamente do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Cristo é o nosso pastor que cuida de cada um de nós, que nos ama, a ponto de morrer numa cruz no nosso lugar. Então, que possamos a cada dia ouvir a voz desse pastor. Amém. E como podemos ouvir a voz desse pastor hoje? Através do estudo da palavra. Ao estudar a Bíblia, esse pastor fala a cada um de nós. Então, que Deus possa nos abençoar nesse dia e ouvirmos essa voz. Maria. O meu apelo é para que realmente nós possamos viver em unidade, né? A gente sabe que vai chegar um momento em que a unidade do povo de Deus vai ser estabelecida. Haverá um momento de sacudidura, né? E um momento em que aqueles que não querem ouvir a voz do pastor, eles sairão do meio do povo de Deus, né? E essa unidade será estabelecida. Mas essa unidade, ela pode ser uma realidade na minha vida, na minha igreja, na minha família hoje. Amém. Hoje ainda. Então, meu apelo é para que realmente nós possamos viver isso, permitir que o amor, né, seja a base dos nossos relacionamentos, nós possamos viver em harmonia com os nossos irmãos, em harmonia com os princípios da palavra de Deus. Amém. Bom, você começou orando, ele vai terminar orando então. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai eterno, nesse momento te buscamos mais uma vez através da oração, agradecidos pelo momento que tivemos, um momento de estudo da Tua Palavra, momento para refletir em nossa vida, entendermos que precisamos viver em unidade. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para pertencermos ao teu povo, a essa nação escolhida, a esse sacerdócio real. Amém. Pedimos que continue a nos abençoar, esteja com cada amigo que está nos ouvindo neste momento, esteja com as suas lutas, com as suas dores, com seus objetivos, com seus planos. Agora, ó Deus, também pedimos que permaneça conosco durante todo este dia, amém, nos livrando de todo mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Obrigado, tá? Até semana que vem, hein? Semana que vem a gente fez um esquema aí porque vai ter feriado. Gente, valeu mesmo, tá? Obrigado pelo carinho de vocês aí. E continuem com a gente e divulguem aí. Eu vou colocar já lá no nosso Facebook, tá? Pra vocês verem a nossa beleza em pessoa. E até lá, se Deus quiser, com mais um Código Aberto. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.